Pessoal, hoje é dia 15 de janeiro de 2026, né? Ano novo gregoriano, mas velhas práticas, né? Mais um episódio de A Seita, porque a seita dos idólatras, prognosticadores, bandidos, psicopatas, atacou de novo. E eles estão a pleno vapor. 2026, ano novo, mais velhas práticas, né? E o episódio de hoje é a Assembleia de Zeus. Esse é o episódio Assembleia de Zeus. Antes de mais nada, é fundamental assistir o episódio 0, que é a contextualização de toda a questão do gangstalking, o assédio organizado de quadrilha, violação de neurodireitos, a tortura, cybertortura, né, o assédio organizado, quadrilha, gangstalking e por aí vai. Muito bem, episódio de hoje, Assembleia de Zeus, porque tem uma determinada seita aqui na minha cidade, Nova Friburgo, chamada Assembleia de Zeus, né? Que são os protestantes, vulgo evangélicos, né? E essa gente já está me perseguindo há bastante tempo, né? Eles pregam em santidade, amor ao próximo, santidade, não sei o que, contra o pecado, né? E estão aí usando a cybertortura, tecnologia neuroinvasivas para poder cometer violações deliberadas de direitos humanos por décadas a fio, né? Confiante na impunidade. No entanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, isso está na escritura, eles esqueceram disso, né? E utilizando tecnologia neuroinvasiva para me perseguir, né, durante décadas a fio, né? Eles têm uma obsessão com a minha pessoa. Engraçado o Deus deles, né, não ter capacidade para fazer nada, e eles ficam o tempo inteiro insistindo, né, me stalkeando, insistindo, né, com uma obsessão em relação à minha pessoa. Engraçado, né? Também está na escritura, uma só palavra basta, mas eles, né, querem insistir o tempo inteiro, né, por décadas a fio. Muito bem. Então hoje, dia 15, o que acontece? Eles, como bons prognosticadores que são, né, já começou de manhã cedo, eu vou trabalhar, que é o que o trabalhador honesto faz, né? E vagabundos me seguindo na porta de casa. Cara, isso aí é diariamente, né, na minha rua. Vagabundos que sabem a minha rotina me seguindo na rua para stalkear. Já na rua de casa, na porta de casa praticamente. Aí eu te pergunto, quem são esses vagabundos que estão me seguindo? Vigiando a minha rotina, né? Sabe a rotina dos outros, fica perseguindo, stalkeando os outros. É macumbeiro? Não é macumbeiro. É ateu? Não é ateu. É católico? Não é católico. Não. São os crentes fariseus hipócritas, né? Só pra gente ter uma noção, lógico, não vou comparar com o mestre, com o Messias, né? Vulgo Jesus de Nazaré, mas todo discípulo tem um pouquinho de seu mestre, né? Então, no contexto lá, Yahushua, o Messias, vulgo Jesus de Nazaré, né, ele tinha lá os fariseus hipócritas, né, que viviam seguindo ele para tentar. Ele tinha uma obsessão, né, com o Messias, com Jesus, né? Então, no meu contexto aqui é a mesma coisa, né, só que a Assembleia de Zeus, né, os protestantes têm uma obsessão com a minha pessoa, né, são crentes fariseus, vamos dizer, hipócritas. Muito bem, de manhã cedo já, sempre eles me stalkeando. Aí colocaram um cidadão, que é da minha família por parte de mãe, né? O cara fica trancando a rua, conversando com outra pessoa. Aí a hora que eu chego, né, o cara ele poderia dar a passagem e continuar conversando. Não, mas ele encerra a conversa e segue na minha frente, né? Ou seja, o cara tava me esperando mesmo. E no trânsito, em vez de ele ir para casa dele, né, ele foi por outro caminho, rumo ao centro. Estranho, né? Que era o mesmo caminho que eu ia, porque eles hackearam minha mente, sabia que eu precisava ir no borracheiro. Então, ou seja, já começou de stalk. Aí, muito bem, chego lá no borracheiro, outro crente fariseu, hipócrita, fora do local, fora do que seria normal o roteiro dele, né? Que também passou lá no borracheiro. Muito bem. Mas até aí vamos fingir que seja uma coincidência, né? E eles têm essa obsessão de ficar me seguindo de manhã cedo, por quê? Prognosticismo, eles são idólatras prognosticadores. Eles querem plasmar a realidade, né? Só que o que esses tontos não sabem, e que a verdade está escancarada no nariz deles, debaixo do nariz deles, é que todo dia de manhã eu vou citando Shema Israel, tá? Citando Shema Israel. Então, ou seja, conforme está em Deuteronômio 6, essas palavras que eu ordeno estarão permanentemente no teu coração. Tu as encalcarás a teus filhos, e dela falarás sentar na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Então, ou seja, eu vou andando pelo caminho citando Shema. Faço isso todo o dia. Por isso que eles têm uma obsessão de carro, me seguindo, ou querer botar algum letreiro em carro, enfim. É uma tentativa deles de plasmar a realidade, mas a verdade está escancarada na frente deles, que é o Shema Israel,
né? Mas eles são idólatras e cultuam Deus Trino de Roma, a Trindade de Roma, pagã, porque eles são idólatras. E a verdade está na frente deles, eles não querem ver. Muito bem. Aí eu chegando lá no meu serviço, já cheguei, já tem uma crente fariseia lá, hipócrita, né? Daquela, ai, santidade, ai, eu não peco, ai, é uma santidade, né? Muito bem. Aí eu já abro a porta do serviço, já vem a tosse mágica, a deusa tosse, que é a deusa do panteão dos prognosticadores, a deusa tosse. E por quê? Porque eu tinha que ir no prédio sede da empresa, que eles acham que é a construção da profecia, né? Então, ou seja, já começaram a invocar a deusa tosse, e a mesma fulana fariseia hipócrita já foi pro banheiro. A deusa tosse com Deus banheiro mágico da profecia, né? No panteão do Gang Stalk, né? A pessoa dissimulando totalmente, né? Aí muito bem, fui lá no prédio da empresa e voltei, mas hoje foi o dia inteiro, né? Tentando evocar o Deus banheiro. Então percebam, senhores, que esses vagabundos, desses crentes hipócritas, usam, né, falam em pecado, em santidade, mas para ele não é pecado hackear a mente alheia, não, né? É pecado dissimular, não. É pecado perseguir os outros, é pecado stalkear os outros, nada disso, não. É pecado fazer adivinhação de futuro, prognosticadores, né? É pecado roubar os outros, porque um dos 10 mandamentos é não cobiçar as coisas alheias. Então, os caras querem roubar meu pensamento, querem roubar meu futuro. E é até interessante que a diferença do roubo e furto no Código Penal brasileiro, né? Que o roubo, artigo 157, é mediante a violência ou grave ameaça. Então os caras estão querendo roubar até o meu futuro com tecnologia neuroinvasiva, né? Hackeando a minha mente, glândula pineal, meus sonhos, querem roubar tudo. Querem roubar meus sonhos, querem roubar minha promessa, querem roubar minha promessa, o meu futuro, querem tudo. Esses crentes do demônio, né? Mediante uma violência, né? Que é a cybertortura. Sem contar a cybertortura, né? O dia inteiro com os espasmos musculares em cima da vista. Sem contar isso, desde o ano 2020. Mas enfim, eles tentam me seguir, espionar meu sonho, me seguir na porta de casa, me seguir no trabalho, vou almoçar, os caras tentam me seguir 24 horas por dia. No entanto, assim, como eles são tolos, né? Como eles são fracos na fé, não sabem nada, acho que não sabem de tudo. Porque uma só palavra basta, para o Messias uma só palavra basta. Prognosticima de ver a futura, coisa de idólatra, é abominação, está no Deuteronômio 18. E eles não têm um pingo de fé, emunar no Criador. Se ele tivesse fé, não estaria atrás de mim, porque não precisa de mim. Eu não sou mediador. O único mediador entre homem e o Criador é o Messias, né? Yahushua HaMashiach, homem, o Messias, ele é o único mediador, tá? Então, se a gente tivesse um mínimo de fé, não estaria correndo desesperado, né, atrás de mim. Aí você entra, cara, a ausência de base, né? A ausência de base, porque eles são idólatras. Eu cito todo dia o Shema no caminho para o trabalho, mas eles cultuam o que? A Trindade. Deus trino, romano, natalino, solar. Isso é idolatria, é um falso culto. Eles que falam tanto em adoração estão adorando errado, uma entidade pagã. E o Shema, todo dia o cito ali, está escancarado na frente deles. Então, senhores, é como diz, crença popular, crença, um panteão de crença, de misticismo, de adivinhações. Ausência de base, é o que eu falo sempre, ausência de base. Onde está a base? A Torá. E ontem teve um lance na churrascaria do trabalho, né? Aí chegando lá, geralmente o pessoal, todo mundo pede um negócio, um chopp, um vinho para beber. E ontem não, ninguém quis beber, né? Não foi coincidência, né? Porque nesse lance aí, de uma das adivinhações deles, a construção da profecia, eu já falei que é o terceiro templo de Jerusalém. No terceiro templo vai ter o quê? Sacrifício pacífico. Só não vai ter sacrifício de expiação, que o Messias já fez. Sacrifício pacífico, oferta de ações de graça e por aí vai. Que é a carne da entrada para a profecia deles. Só que eles acham que pode ser uma churrascaria, um churrasco ou qualquer coisa nesse sentido. Ontem ninguém bebeu. Mas por quê? Porque na Torá está dizendo que os sacerdotes, né, quando entrar no templo para ministrar o seu trabalho, né, os sacrifícios, não beber. Isso está orientado para Arão. Por quê? Porque se beber bebida alcoólica, bebida forte, você pode fazer alguma besteira, né, no trabalho. Então é uma questão até óbvia. Mas aí todo mundo lá, ontem todo mundo de bico seco,
Que coisa engraçada. Então, assim, o tempo inteiro, assim, não há dúvida, eles são idólatras e prognosticadores ao extremo. Mas isso ao extremo, tá? Ao extremo, porque eles vivem em função disso, as atitudes deles em função disso, a dissimulação extrema dele em função disso, tá? Essa crença louca no prognosticismo. Então são de fato idólatras prognosticadores. Se a gente tivesse fé, emuná de fato, não seria necessário esse desespero. Mas vai acontecer coisa ruim no futuro. Cara, paciência. Paciência. O verdadeiro adorador, ele tem que suportar e se esquivar e seguir em frente. Agora, tá preocupado com o futuro? Pô, basta cada dia seu problema. Então, pessoal, esse é mais um episódio, Assembleia de Zeus. Tá? É Assembleia de Zeus, é Igreja do Capeta. Lá Apocalipse 2 e 3 tem Sinagoga do Satanás. Eles são a Igreja do Satanás, dos prognosticadores. Então, essa religião aí, meu amigo, muitas religiões têm obsessão, mas essa aí tem uma obsessão extrema com a minha pessoa. E ontem, foi no dia 13, também rolou um lance aí com o Testemunho de Jeová, né? É a mesma coisa, Testemunho de Jeová, verdadeira religião, blá, blá, no entanto, né? Vão pregar a santidade, mas estão aí invadindo, hackeando a mente alheia, né? Para me perseguir na minha rotina. Eu fui levar o carro também no Vidaceiro, aí deixei e fui embora a pé pro meu trabalho. Aí no caminho já tinha lá uma banquinha de Testemunho de Jeová. Ah, beleza, coincidência. Aí precisava comprar um remédio na farmácia, já tinha lá o cara me atendendo, Testemunho de Jeová, né? O cara, tipo assim, achando que eu sou idiota, já colocou um folhetinho da Testemunho de Jeová no bolso da camisa social, ficou aparecendo aquele negócio do Reino de Deus, Reino de Jeová, não sei o que. Aí o cara pegou o remédio pra mim, me deu a bandejinha tem um número. Então, na continuação aqui tive que fazer um corte, na continuação do episódio sobre o Testemunho de Jeová, né? Então, os caras já estavam ciente do meu caminho, que deixei o carro no Vidraceiro e tô indo, no meio do caminho tá lá a banqueta do Testemunho de Jeová. Beleza. Pura coincidência, né? Vamos dizer. Não pode acontecer. Aí na hora do almoço eu tava na farmácia, já tinha planejado na farmácia, né? Então, o pilantra lá, Testemunho de Jeová, que me atendeu no balcão, o cara já sabia que eu ia, né? Meu cérebro hackeado, hackeou a minha rotina. E lá o cara já tá me esperando com um folhetinho da Testemunho de Jeová, né? Aquela revistinha no bolso, já aparecendo assim, claro, né? Aí essa gente acha que eu sou idiota, que vai jogar subliminar pra cima de mim, né? Do 15 anos, décadas de gangstalking, né? Acha que eu sou um idiota, um imbecil, né? Que qualquer um vai fazer uma subliminar, alguma coisa e vai me enganar. Muito bem. Aí eu peguei o remédio que eu precisava, o cara botou no pacotinho, né? Sacolinho, pacotinho para levar o caixa, número 77, né? Tipo assim, achando que eu sou idiota, querendo me ludibriar com número, né? Aí ainda falou assim, vai com Deus, que ele ainda falou assim, aquela voz mansa, falando de Deus, vai com Deus, Deus abençoe. Assim, a pessoa acha que eu sou um imbecil, né? Acha que eu sou um idiota, né? Coloca o número 77, fala em Deus, coloca assim, folhetinha Testemunho de Jeová, acha que eu sou um imbecil, um idiota, né? Então, ou seja, falam de santidade, a mesma coisa Testemunho de Jeová, também atrás de mim direto. Falam em Deus e santidade, mas o Deus lixo dessa gente, né? Não tem capacidade de convencer um homem. Como que funciona isso? Essa religião lixo, esse Deus lixo de vocês, precisa da minha aprovação? Tá precisando do cara do barco por causa do quê, pô? Você já não tem a verdade? Então é assim, cara, eles falam em santidade, amor ao próximo. Onde que tá o ame o próximo como a si mesmo? Se você hackeia o cérebro de outra pessoa, se eu gostaria que fosse você, cérebro hackeado, né? Se a gente não faz ideia de 20 anos sem saber o que é uma noite de sono normal, né? Privacidade toda violada, vida íntima, privada toda violada, né? Pensamento compartilhado com todo mundo. Quer dizer, é o Deus de vocês? Isso é o demônio, é o capeta ruim. Onde é que está o amor ao próximo? Né? Isso não é amor, isso é uma obsessão. Né? Isso é uma obsessão terrível. Então é isso, essa gente acha que vão me convencer dessa forma. Se o Deus de você fosse Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém. Tá? E como diz, não por força ou violência, mas sim através do meu espírito, tá? No Zacarias, salvo me engano, capítulo 4, quer dizer, usam de todo tipo de picaretagem, dissimulação e acham que vão me convencer, né? Cadê se o Deus de você fosse capaz, ele não precisava de ajudinha de bandido nem de picaretagem. Então esse é o motivo pelo qual
o sistema religioso para mim é nojento e repugnante. Sistema religioso, né? E enquanto isso, o trabalho que eu faço, direitos humanos, quantos e quantos centenas de brasileiros, testemunho que eu tenho, pessoas que são torturadas pela cybertortura, e eles, ao invés de lutar pela justiça do reino de Deus, né, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, amparar o órfão, viúvo, o pobre necessitado, né, eles estão preocupados em usar o sistema para cometer picaretagem, achando que eu sou idiota, né, que eu sou imbecil, a gente querendo usar Deus para me ludibriar, né, usar o Deus dele, que é o capeta. Então é isso, senhor. Esse é o nível. Por quê? Né? Não vou dizer sempre não para religião. E se eu for no bar eu vou ser respeitado. Não vai ter ninguém dissimulando. Né? Não vai ter ninguém querendo usar Deus para me ludibriar, para me dissimular, sendo falso comigo. Né, cara? Então é isso, né? Mais um episódio aí. Aceita. Episódio Assembleia de Zeus.